Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Bridge Talks, o programa de entrevistas da Bridge Imóveis. Por aqui, muito conteúdo relevante sobre o mercado, notícias, novidades e, claro, os grandes lançamentos. Eu me chamo Felipe Arantes, como sempre acompanhado do nosso sócio-diretor Leandro Rosa. Bom dia, Felipe. Beleza, Leandro? Tudo bem. Indo para o último episódio da primeira temporada. Indo forte, né? Muito bem. Para fechar essa nossa primeira temporada de entrevistas, a gente está hoje aqui com o Rafael Starosta, diretor de vendas da construtora CFL. Tudo bom, Rafael? Bom Como é que dia para vai? todo mundo. Feliz de participar aqui essa primeira vez do Bridge Talks. Eu acompanho bastante aí nas redes sociais, tudo, e fiquei muito feliz com o convite do Leandro, né? Eu acho que essas coisas ele não conta para vocês, mas eu e o Leandro a gente já trabalhou junto aí acho que faz o quê? Uns 20 anos atrás, não podemos falar, porque daí vai revelar a nossa conversando cidade. esse dia, a gente até teve um casamento que tivemos juntos esse dia, a gente estava com uma turma grande que trabalhou junto na Anshan, na Câmara Americana. A gente estava justamente falando sobre isso, onde é que as pessoas que trabalharam nessa época, equipe boa, onde é que está cada um, o sucesso de cada um, e quando a gente estava comentando de fazer o convite da CFL para fechar, foi legal porque justamente por a gente ter trabalhado junto um bom tempo e ver... E acho que foi uma baita escola, né? Uma baita escola, assim, principalmente comercial, marketing, vendas, né? Que preparou uma turma boa e que hoje está várias empresas legais aí. Exato. Então, prazer certo. A gente bater esse papo aqui. A gente fica contente que o Bridge Talks esteja se difundindo aí já nessa primeira temporada com várias construtoras legais, e fazer essa entrevista com a CFL era indispensável para a gente poder fechar. Principalmente completando os 30 anos deles de vida e os lançamentos aí muito fortes. É um ano bem importante para nós. A empresa está completando 30 anos, né? E ela está completando 30 anos como CFL, porque o Péricles, que é o nosso fundador, ele já constrói há mais de 50 anos. Ele era sócio, inclusive, do Milton, né? Do Milton Melnick. Eles tinham a Melco, que era uma outra construtora. O Felipe chegou a comentar sobre isso. Na nossa entrevista com o Felipe Melnick, ele comentou bem no início ainda. Isso, então eles construíram um tempão juntos, aí as famílias cresceram, né? E eles, enfim, cada um seguiu o seu caminho e ficou com essas duas empresas bem relevantes. Então, como CFL, a gente está há 30 anos, né? E assim, em virtude não só do aniversário, mas do momento que a gente está vivendo... vamos dizer assim, a gente está com lançamentos de uma magnitude que a gente nunca teve em toda a nossa história, tanto em Porto Alegre quanto em Florianópolis, que são as duas praças aí que a gente atua. Né? Esse até era um dos tópicos, a gente tem o nosso roteiro, mas a gente sempre vai e vem, e um dos tópicos era justamente esse. A CFL ela sempre teve relevância em produtos de altíssima qualidade em Porto Alegre, mas nesses últimos anos, vai me corrigindo aí, Leandro, mas a gente começou a ver, de forma geral, o mercado como um todo, mas a CFL em específico, de produtos muito mais robustos que vocês vêm apresentando. É claro, a gente tem o Dom, que é muito bom, a gente tem o Casa Cabral, mas quando a gente parte para produtos como o Estância ou como o próprio Alameda Jardins, que a gente vai falar sobre isso, a gente nota uma robustez muito maior. Vocês fazem isso, esse movimento todo começa assim... Eu acho que assim, o mercado né, que a gente chama aqui o mercado de alta renda, onde a gente atua, né, especificamente, porque lá atrás teve um movimento das construtoras, né, depois com a abertura de capital das empresas e as construtoras foram crescendo, a maioria delas começou a atuar no multimercado também, que a gente chama, que faz o médio, o alta e o baixa renda. A CFL, desde o início lá do seu Péricles, né, que é o fundador, e depois com o Luciano como presidente, a gente sempre teve o caminho claro de atender só o público de alta renda. Assim. A gente quis trabalhar especificamente no produto com maior valor agregado, tudo. Só que mesmo esse produto, a gente vai vendo com o passar dos anos, ele vai mudando de cara, né? Total. O mercado muda, as pessoas mudam, né? A tecnologia muda, a pandemia muda, então assim, as coisas vão mudando e os produtos têm que se adequar a isso. E hoje a gente vê assim, não sei nem se já era para a gente entrar nesse papo, mas assim, a gente vê que o produto de alto padrão, né, de alta renda que atende essas famílias, ele mudou completamente, né? A gente começou na Bela Vista lá e a gente comprava ali terrenos, né, de 1.500 metros, 1.800, fazia prédios assim de um por andar, com pouca infraestrutura, e era o que todo mundo queria na época, né? Sim. E isso foi mudando, né? As pessoas também começam a viajar, começam a pegar referências fora, tudo, e começam a ver que hoje esse mercado dos condomínios estruturados, o terreno maior, né, prédios soltos, com muito sol, a gente vê que hoje isso é o que as pessoas estão buscando, né? Então, acho que foi muito naquela batida que tu comentou. Hoje, o pessoal quer
terreno grande, quer ter infraestrutura, né? Quer ter vista hoje, que também começa a ficar mais difícil, principalmente quando a gente fala em Porto Alegre, né? Porque Porto Alegre hoje é a capital onde mais as pessoas moram em apartamentos e menos em casa, proporcionalmente, né? Então a gente vê essa dificuldade. Então eu brinco lá que a gente recebe, eu acho que oferta de 100 terrenos por mês, né? Para olhar, e a gente não compra 99% desses terrenos porque a gente gosta de trabalhar coisas muito específicas que possibilitem esse tipo de produto, né? Então, assim, é um trabalho, e às vezes, assim, não é nem oferta de terreno, às vezes tu tem que construir o terreno, né? Uhum. Tu vai comprando uma casa, aí demora mais 2 anos, tu compra outra, então tu vai fabricando, que é como a gente chama. Então, a dificuldade nossa, né, hoje, realmente, assim, os produtos estão indo super bem, eles estão performados, a nossa dificuldade mais é encontrar essa matéria-prima. É como é que eu faço para fabricar o próximo CFL. Eu acho que hoje essa é a dificuldade. E isso se falando tanto de Porto Alegre quanto de Florianópolis, né? Porto Alegre porque as pessoas, né, desse segmento, elas querem tudo morar no mesmo lugar, né? Impressionante que tu vai para Curitiba, tu vai para São Paulo, tu vai para Florianópolis mesmo, que a gente atua, esse público de alta renda, ele mora em alguns bairros, né? E tu tem alguns núcleos, assim. Aqui em Porto Alegre, não. Todo mundo quer estar nos mesmos ali 2, 3 bairros. Então, a dificuldade fica ainda maior. Em Florianópolis, não. A dificuldade é mais por questão que, assim, a gente só trabalha na ilha, né? E na ilha, acho que 56% da ilha é de preservação ambiental. Então, tu tem essa dificuldade de achar um terreno em que tu possa edificar e possa construir. Então, acho que essas são, vamos dizer assim, aonde a gente atua, quais são as nossas dificuldades e a mudança do produto de alta renda, como é que ele ficou com o passar do ano. Eu digo assim que o produto hoje de alto padrão, ele tem que ter 3 coisas que encaixem, né? Que é a proximidade das escolas, né? A questão de ter uma infraestrutura e a questão de ter alguma conveniência comercial próximo. Hoje, via de regra, está todo mundo procurando isso, por isso que a gente está buscando esses terrenos que tenham esses predicados. Esse êxito. Dá para dizer que o primeiro grande empreendimento assim, de altíssimo padrão de vocês, corrija até se eu tiver equivocado, que eu acho que até vocês lançaram me atrevo a dizer que lançaram uma tendência, foi o Jardim Europa, com o Mirador, com o Murano. Eu acho que assim, se tratando de Porto Alegre, vamos dizer assim, esse foi o primeiro, a gente até chamava o terreno de Super Quadra, né? Era o nome dele. Esse foi o primeiro assim, projeto com uma magnitude, uma imponência que talvez Porto Alegre ainda não tinha, que a gente já viu em São Paulo. Hoje. Quantos anos ele está atual até hoje. Eu acho que o Mirador está pronto há uns 8 anos. 17, não? 16? Não. Isso foi depois a gente lançou, tudo foi bem, mas assim, o prédio está pronto faz uns 8 anos por aí. E tu vê que hoje ele tem muita liquidez, né? Ele vai acompanhando o preço, né? E é difícil ter alguma coisa à venda nesses produtos. E acho que ali mudou um pouco a cara dos apartamentos de alto padrão. E aí a pessoa que experimentou aquilo de ter quadra de tênis, de ter vista, do prédio estar solto, de ter lugar para as crianças lá embaixo, quem experimentou aquilo dificilmente está voltando para outro perfil de prédio, né? E outra coisa que a gente tenta sempre analisar muito é a questão da migração do pessoal do alto padrão, né? De alta renda, onde é que as pessoas moram. Porque a gente vê que assim, de 10 a 15 anos, essa turma começa a se movimentar dentro da cidade, mesmo dentro desses bairros, né? Então ela começa a se movimentar. Então, e a gente vê muito que vai de encontro aonde estão os melhores colégios do momento. Assim, é meio... Né, no mundo a gente vê que nos Estados Unidos é assim, o cara tem que ter o CEP para poder estudar na escola, e aqui a gente vê, não é dessa forma, mas a gente vê esse movimento. Então, assim, o colégio mais legal dos últimos 10 anos é o X lá. E aí a gente vê que as consultoras começam a construir em volta e o pessoal começa a morar perto. Então, assim, porque não adianta, cara. Eu falava muito pro Leandro isso. É uma relação, assim, que tu tem filhos e coisa, é uma relação que tu tem com a escola de 15 anos, né? 2 vezes por dia. Então, é difícil de tu morar distante, né? Então, isso a gente viu, foi mudando, né? Lá atrás, sei lá, 70 anos atrás, por aí, os apartamentos legais eram lá na Duque de Caxias, no centro, porque tu tinha lá o Colégio Aplicação e o Colégio Anchieta, que eram os colégios do momento. Aí depois foi mudando para o Moinhos, porque o Rosário e o Bom Conselho eram colégios que apareceram. Aí as pessoas moravam na Independência, depois começaram a morar no Moinhos de Vento, né? Aí depois veio Farroupilha e o Anchieta mudaram para cá, aí veio Bela Vista, e assim vai, né?
Poxa, Então, que baita análise, nunca tinha visto por esse ângulo. Não, se tu olhar assim, tu pode ver que o próprio Pan American abriu ali no Petrópolis, e o Petrópolis antes era um bairro só de casas, assim, de apartamentos mais antigos. E aí as construtoras já começaram a fazer produtos super em alta. Então acompanha, né? E outra coisa que a gente viu que não se aceita muito mais também é estar num bairro assim que não tenha nada de conveniência, né? Assim, de restaurante, lojas. Isso as pessoas já querem hoje também estar próximas. Então é isso que a gente tenta se guiar, assim, né? Aproveitando essa experiência, agora eu vou jogar um pouco para os dois, mas aproveitando a experiência da CFL de 30 anos e de vocês na área comercial, tu especificamente, Rafael, essa mudança toda também para a parte comercial, porque quando se lançou lá Jardim Europa, Murano era uma fase, era um momento, e quando eu falo comercial é as corretoras mesmo, o trabalho dos corretores, enfim. E hoje a gente vê um novo modelo, assim, né? São muito mais imobiliárias hoje trabalhando no mercado. Como que vocês hoje, e claro, a gente vai falar aqui da onde a gente está hoje, nesse espaço super intimista e exclusivo, que faz referência também ao projeto novo de vocês, mas antes da gente chegar lá, como que a construtora vê isso em termos comerciais, assim, a relação de vocês com as empresas, com o profissional corretor? Sim. E a gente pode falar disso e também disso lá em Santa Catarina também, assim. Bom, o Leandro tem mais experiência, eu nunca trabalhei em imobiliária, né? Eu sou parceiro, né? Faço trabalho junto, o Leandro pode falar melhor, mas assim, a gente viu uma mudança, né, bem assim nos últimos anos, né, de modelo, né, eu acho. Porque antes a gente tinha aquelas 3, 4 imobiliárias gigantescas, né, que trabalhavam com um número de corretores, assim, 1.000 profissionais, 900 profissionais, 800 profissionais, né, e a gente viu que começou a mudar, né, porque é difícil ter foco em vários segmentos. Então, assim, hoje eu vejo, assim, eu vou lançar um determinado produto de um ticket no bairro, eu mais ou menos sei quem é que consegue me atender melhor nesse segmento, entendeu? Eu tenho lá um apartamento que era da minha família, que é outro ticket, que é outro segmento. Eu não falo com a mesma imobiliária que trabalha os meus produtos aqui da CFL, entendeu? Então, acho que isso foi mudando, né? Elas se adequaram a uma realidade diferente, né? E acho que está ficando cada vez mais segmentado, assim, cada um atuando no... E se a gente for para Florianópolis, isso é muito mais forte pela questão da localização aí. Aí eu tenho uma imobiliária que atende centro, depois eu tenho outra imobiliária que atende a região da Lagoa, depois o sul da ilha, aí é completamente segmentado. Que em Porto Alegre já não é tanto, mas acho que é mais aí por ticket e perfil de produto. Mas acho que eu acho que falando como imobiliária, a gente vê a CFL cada vez mais próxima, talvez justamente por essa identificação com as imobiliárias que trabalham o padrão que eles constroem. E para as imobiliárias, o que tem facilitado, que a gente vai falar um pouco sobre esse espaço, mas eu estava falando, voltando rapidamente no Mirador e no Murano, que eu não sei se não foi o primeiro grande decorado, assim, que foi feito em Porto Alegre. Decorado de 310 metros. 310 metros, assim, um apartamento decorado de 310 metros. E eu comecei a pensar nisso agora. E eu vi esse movimento nada antes, pós CFL ter feito esse decorado, que foi marcante. Até hoje as pessoas comentam, lembra daquele decorado que a CFL fez e tudo mais, que eu me lembro que a gente chegou... Bom, o normal é tu vender em cima de um book, né? Tu vender em cima de um vídeo, e aí tu tinha um decorado de mais de 300 metros. Então eu vejo a CFL muito à frente disso também, como a gente vai falar um pouco desse espaço. Eu acho que o decorado ele continua muito bem explorado, principalmente quando está ficando pronto o empreendimento. Então tu vê muito decorado, ficou pronto todas as lajes, se faz um decorado no meio do empreendimento, já na própria laje. Mas eu estou vendo agora uma migração nesse altíssimo no alto luxo, como tem chamado. Isso é um tópico legal da gente falar também, a mudança da questão de marketing comercial, né, dos produtos imobiliários, porque eu acho assim, eu vou fazer 17 anos de CFL, né, e de mercado imobiliário, porque eu não trabalhei em outro lugar, tudo isso. Não dá para falar que senão os caras começam a fazer cálculo tempo aqui. De casa, hein? 17 anos e assim... Cara, mudou completamente, né? Quando eu entrei, eu brinco ali que a gente fazia um anúncio no jornal, botava um número de telefone e esperava ligar porque alguém ia ligar e tu ia falar, então tu fazia o jornal e tudo. E hoje é uma coisa completamente diferente. E acho que já foi também para grandes áreas, grandes plantões,
e hoje está ficando aquele atendimento mais personalizado, menor, né? Numa sala mais intimista. Então, assim, acho que isso também foi mudando com o passar. A gente viu, assim, que, pelo menos no nosso segmento, assim, às vezes o mais é menos, né? A gente tenta sair um pouco do varejo, assim, de dar uma super... Porque esse cliente aqui, que ele entra aqui nesse local, ele quer ser atendido por uma pessoa só, ele quer discrição, né? Ele não quer estar no meio de outras pessoas, ele quer estar no silêncio, entendendo o produto, vendo a planta. Então, acho que isso mudou bastante com o tempo, né? E o produto imobiliário, não adianta, ele é percepção, né? Ele é emoção, o cara tem que entrar, tem que gostar. Até que tu gosta de usar bastante ali o Jardim Europa, a Superquadra, lá atrás, né? Isso já faz mais de 10 anos. Quando a gente, viu o tamanho do terreno ali, foi uma jogada boa que a gente fez. A gente, nós vamos tapumar esse terreno, é uma quadra inteira, né? Mas como é que nós vamos fazer? Vai dar uma fortuna nós tapumar isso tudo aqui, botar a imagem, o que nós vamos fazer? Daí alguém teve a ideia assim, cara, vamos fazer o seguinte, para eles entenderem o que é um terreno desse tamanho, de 20 mil metros, um condomínio desse tamanho, vamos já botar o gradil do condomínio antes de lançar o prédio, tudo para as pessoas passarem na frente e entender. Então foi uma coisa nova que aconteceu em Porto Alegre. E não era qualquer gradil, né? Não tu passava no terreno e aí tu não entendia, assim, já tinha um gradil de prédio com a marca M, que era Mirador, Murano e Monjardino, dando a volta na quadra inteira. Exato. Aí o cara já ficava ali imaginando, imagina morar num condomínio desse que tem. Com decorado daquele tamanho. Isso. Então é uma mudança. E a gente tem que estar muito atento, né? Apesar de o nosso negócio, eu brinco, não tem uma tecnologia absurda ainda, porque a gente constrói tijolo, tudo, é uma coisa mais, né? Sim, o segmento mais artesanal, né? O nosso negócio. Mas a maneira de vender e de expor os produtos, ela mudou muito, né? A gente nunca tinha pensado em fazer uma sala aqui, assim, desse formato. Porque a gente ia pensar, eu tenho que estar lá no terreno. Não, talvez eu não tenha que estar no terreno. Talvez o cara queira estacionar num prédio, não pegue chuva, suba aqui, entenda o projeto nos detalhes. Não divide com outras pessoas, o momento é dele aqui dentro, tira todas, sem então, interferência. Eu acho que isso foi mudando também, né? A questão impressa, mídias sociais, né? Tudo, o jeito que tu capta o cliente, ele foi mudando. E é difícil se adaptar. Os caras mais antigos, como o Leandro, assim, e eu, a gente tem essa dificuldade, assim. Não, a gente comenta que várias indústrias estão passando por uma série de inovações em termos de tecnologia e acaba que a construção civil, ela não tu vai ter materiais mais resistentes, tu vai ter tecnologia de vendas, mas em suma ela é tijolo, cimento, ferro. A produção é muito parecida. E aí as inovações, elas vêm justamente na parte comercial, na parte de marketing, e isso tem mudado muito, na verdade. Porque eu tô no mercado há menos tempo que vocês, né? Não tanto, mas eu já percebo de 3, 4 anos, desde a pandemia também teve um tipo de movimento, e eu peguei aquela parte dos plantões grandes e tudo, e agora a gente parece que tem um novo movimento com essa coisa muito mais intimista, né? Não, os clientes têm gostado disso, então. A Bridge, é uma imobiliária digital, né? Tu não vê coisa fora do digital, praticamente. É difícil hoje, exato. Então, tu vê que tu canaliza toda a tua verba para lá, né? E as pessoas até acham que, mas daí é mais barato. Não é mais barato, né? Já foi, né? Já foi em 2011. Exatamente. Hoje não é mais, né? Então tem um investimento relevante, assim, mas praticamente, hoje é tudo digital, é experiência, é exclusividade, né? Eu acho que na alta renda é isso. Falando desses tópicos todos, tem um tópico que o Leandro e os guris batem bastante na Bridge, que é o relacionamento. Né? E acho que quando tu vai tentar promover para o teu cliente uma experiência melhor, é claro que quando tem um relacionamento, isso aumenta muito. A CFL tem por hábito manter os seus, por exemplo, assim, os clientes que compraram CFL são clientes recorrentes. Sim. Justamente pelo relacionamento que eles têm com a construtora e por isso aqui que vocês acabam oferecendo. Isso é um ponto assim bem relevante, tá? A gente tem ali, quando a gente pega redes sociais, trade marketing, que seria essa sala, ou vamos dizer assim, o cliente de carteira, né? A nossa venda hoje é 55% é o cliente de carteira, né? Depois tu tem as forças de vendas, imobiliárias, marketing digital, tudo, mas assim, praticamente metade delas é essa nossa força de carteira. E aí, há um tempo atrás, a gente fez vamos ver quantos clientes já compraram mais de um. Né? Porque, os apartamentos, eles têm um valor alto, eles são relevantes, o cara não compra toda hora, né? E aí a gente viu que a nossa taxa de recompra de imóvel CFL é 48%. Ou seja, praticamente metade dos clientes que já compraram CFL, eles acabam comprando outro. Isso seja comercial, residencial,
segunda moradia em Florianópolis, mas assim, eles, via de regra, se cada 2, um compra. outro. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, né, muito, né, no detalhe, assim, para cuidar desse cara nesse período que ele fica com a gente, porque normalmente é 3 anos pagando, aí depois ele recebe o apartamento, aí depois tem toda a questão de pós-obra, né, a personalização, então é um relacionamento longo, né, e mesmo assim a gente está conseguindo ter bastante sucesso nessa questão da recompra, que eu acho que é mais relevante. Hoje a gente tem cliente na carteira hoje que o cara já comprou 5 CFLs, entendeu? Então, assim, pô, e vai comprando para família. Isso é relevante, tu compra para investimento, né? Tu compra para renda. Então, assim, isso é bem legal de ver, ainda mais atuando no segmento que a gente está, que são os apartamentos de maior valor, né? Perfeito. Então, isso É porque uma consultora com 30 anos, imaginando que de 10 a cada 10 ou 15 anos existe também o ciclo da renovação patrimonial e tudo, isso faz muito sentido, né? Isso. Falar um pouquinho de produto agora. É o que eu ia. Indo ali pro Estância, que eu acho que é um case, é um terreno ícone assim, em Porto Alegre. Quem passa na frente aqui e tem o costume de olhar, cada vez mais curioso. Eu tive o prazer de esses dias subir em uma das lajes ali e olhar. Não, e tanto, eu brinco assim, tanto o Estância aqui da esquina do Iguatemi quanto o Alameda, né, que é esse que a gente vai lançar agora no final do ano, os dois assim são terrenos que eu brinco assim que todo mundo de Porto Alegre passava na frente, né, naquela esquina, naquele terreno e pensava assim, será que um dia vai sair alguma coisa aqui? Não tinha uma pessoa que não passava assim, aquela esquina, ou ainda como aquele terreno ali do frente da província, quem é que será que vai fazer isso aqui, né? Então, eles eram terrenos que tinham assim um significado para a cidade, né? Todo mundo passava e olhava, um dia vai sair alguma coisa aí. A gente teve a felicidade, né, de conseguir amarrar os dois, né? É um trabalho que durou aí 8 anos num, 7 anos no outro, né? Então são coisas assim que não é de uma hora para outra. E, enfim, deu tudo certo. Sucesso de vendas. E aí o Estância, né, performou muito bem, assim, acho que foi aqui de Porto Alegre, foi o que teve a maior velocidade que a gente já teve. E aí, assim, não vou nem puxar para a brasa da CFL, mas se a gente analisar os 2 projetos que se lançaram com vista para o Country Club, os 2 foram muito bem, tanto o nosso quanto o da Melnick, né? Eles performaram numa velocidade incrível, né? E agora a gente está vindo com esse o terceiro, que vai ter vista para o Country também, mas tu vê, virou os apartamentos para dentro do clube, do campo de golfe, e até agora é outra velocidade de venda, né? Para quem conhece algum empreendimento que fica realmente vizinho, lindeiro ao campo de golfe, em Curitiba tu tem isso no Graciosa, e para quem tem prazer de conhecer ali sabe como é que é, tanto tu está dentro do clube olhando em volta, como valoriza o próprio clube, mas também conhecendo uns apartamentos em torno ali do Graciosa em Curitiba, tu tem aquela vista para o clube, é incrível. E, então tu tem uma instância com isso, e até entendo muitas vezes também vocês terem essa taxa altíssima de recompra de CFL, porque quem comprou o Estância, acho que provavelmente mesmo nem morando no Estância já deve estar de olho para comprar um Alameda, não duvido que tenha. Não, tá acontecendo agora. Acho que ele viu a valorização do próprio patrimônio e falou, tá acontecendo essa semana. Uma coisa que chega a ser uma loucura isso. Exatamente, a pura emoção, assim. E aí também teve um negócio muito legal que um cliente nosso disse que comprou o Estância, né, um cara que morou fora um tempo, tudo, e ele falou assim, cara, tu vê só, em qualquer, assim, cidade do mundo, assim, fora do Brasil, para eu morar na frente de um campo de golfe, eu tenho que estar a 30 quilômetros do centro. Né? Vamos dizer, se eu quero isso, se eu quero essa vista, se eu quero essa tranquilidade, eu tenho que estar longe das coisas legais, dos shoppings, das escolas, porque é assim. Na Flórida é assim, na Califórnia é assim, então eu tenho que estar longe. Aqui não, cara. Eu tô na frente do campo de golfe, mas eu tô do lado de tudo. O Farroupilha tá aqui, o Iguatemi tá aqui, então assim, tá tudo perto, né? Então ele falou, essa é a diferença, cara, porque eu não preciso me afastar da cidade. Normalmente jogadores de golfe são meia hora, 1h, 1h30 para dirigir até um clube. Aqui a gente está num dos bairros mais nobres de Porto Alegre. Eu acho que essa foi a sinergia desses produtos, não só dos nossos, mas dos outros também ali. E o sucesso do Estância fez com que vocês também fossem mais a fundo na parte do Alameda, de contratar, e entrando um pouco, assim, a gente está passando rápido, mas a gente tem um tempo limite, não vai ficar horas aqui.
mas a contratação queria que tu falasse um pouco mais, a contratação da arquitetônica para fazer um empreendimento, trazer uma empresa de fora para fazer um empreendimento desse, o investimento, a gente não sabe exatamente quanto, mas sabe que é altíssimo, porque na hora que a gente vai para a carteira, até não tem os vídeos, mas depois provavelmente a gente coloca alguns projetos da arquitetônica. A gente está falando de empreendimentos ícones em Miami, por exemplo, em outros locais também. E a gente brinca que o caro não é contratar eles, né? O caro depois é fazer o empreendimento conforme as especificações deles, né? Então isso é o mais caro. Mas assim, isso foi sempre um sonho, assim, principalmente do Luciano, né? Que ele frequentava muito lá, olhava muitos projetos da Flórida e lá eles, né? Assim como em todos os outros lugares, eles são referência total, né? Se tu pegar das 10 torres mais legais de Miami, 8 são arquitetônica, né? São projetos dele, do Bernardo aí, que para mim é o maior nome da arquitetura mundial, assim. E sempre foi uma coisa que o Luciano tinha na cabeça, assim, pô, um dia nós vamos trazer esses caras para fazer alguma coisa aqui. Só que, cara, a dificuldade de trazer era, assim, ter relevância, né? Como é que eu tenho relevância num escritório desses? Porque os caras estão fazendo projeto em Dubai, fazendo projeto em Doha, Califórnia, na Flórida. Como é que eu tenho relevância? Bom, aí chegou um momento, vamos dizer assim, que a gente tinha 2 lançamentos que eram, né, que são, vamos dizer assim, os 2 maiores, o maior lançamento de cada praça que a CFL já teve, né, que é o Alameda Jardins, né, que, para ter uma ideia, tu usou a questão do Estância, né, que foi muito relevante, e o Estância é um terreno de 9.200 metros, né, e aqui a gente está falando de um terreno de 16 mil metros, então ele é, né, vamos dizer assim, o dobro disso aí. Então chegou um momento que a gente olhou lá, cara, o que a gente tem? A gente tem aqui o Alameda e o Country Tower, que é o maior lançamento da nossa história em Porto Alegre, e a gente tem lá, preparando para o verão, um lançamento em Florianópolis, em Jurerê Internacional, que também é o maior lançamento da história lá de Florianópolis, em termos de volume, né? Aí a gente olhou e disse, pô, se eu somar esses 2 volumes aqui, talvez passe a fazer sentido para a arquitetônica, né? E aí o Luciano foi lá, se reuniu com eles lá na Flórida. Ele dá um VGV de quanto? Os 2 Florianópolis e Porto Alegre? Dá um VGV de praticamente 2 bi. Então assim, os 2, tanto aqui como lá é projeto arquitetônica? Lá também é projeto arquitetônico. Show. Aí a gente levou eu brinco de combo, né? A gente levou o combo ali. Cara, eu tenho isso em Florianópolis, tenho isso em Porto Alegre, pô, o VGV é tanto, os projetos são assim, os terrenos são desse tamanho. O terreno de Floripa, ele é frente mar e ele tem 20 mil metros também, ele tem 180 de frente para o mar. E aí, pô, mostramos esses 2 negócios pro Bernardo e ele, opa, agora começou a ficar interessante, entendeu? Então a gente conseguiu fechar com eles, é o primeiro projeto deles no sul do Brasil, né? No Brasil aqui eles fizeram o JK Iguatemi, lá na Faria Lima. Então, assim, acho que é uma mudança de patamar e assim, Porto Alegre, as outras consultoras já vinham fazendo isso, né? A gente está num movimento muito legal, assim, de muito arquiteto legal trazendo para cá. Isso está ficando muito legal. A nossa imobiliária e os clientes têm percebido. E é diferente Florianópolis. Florianópolis ainda não tem esse movimento, né? Mas aqui tá tendo bastante, assim, de tu trazer um cara legal. Obviamente, tu tem que ter no teu background aqui uma área de projetos e uma área de arquitetura daqui para, vamos dizer assim, mexer e adequar o projeto, né? Porque depois o cara faz lá uma planta que é muito legal em Miami, mas que o brasileiro aqui não gosta de morar. Ainda vindo para o churrasqueiro, sem churrasqueiro. Então tem todo esse tipo de adequação, mas realmente é uma mudança de patamar e a nossa ideia é essa realmente, assim, tanto nesse projeto de Florianópolis, lá em Jurerê, quanto aqui no Alameda, é mudar o patamar dos empreendimentos, que eu acho que no final é bom para todo mundo, né? Porque vai subindo e Porto Alegre está com muito projeto legal, assim, muito, muito mesmo. Então isso chama atenção, né? Eu quero entrar mais no projeto do Alameda e aproveitando com esse papo sobre os grandes arquitetos e os grandes os criadores que criam essas criaturas que a gente tem visto na nossa arquitetura, o quanto também esses movimentos de terrenos grandes e de prédios inovadores com áreas para a população em geral, né? Ou seja, espaços de shoppings ou de praças, ou seja, acaba que entrega uma arquitetura para quem vai morar, entrega para a cidade e não só para quem vai morar, mas como para a cidade como um todo.
todo. Então é um Alameda isso. O Alameda é justamente isso. isso. E então, para a gente entrar um pouquinho mais, tu não quer só nos explicar um pouquinho o que constitui o projeto do Alameda, porque o Estância a gente já trabalhou, já conhece. Sim. Mas o Alameda ele está em fase aí de pré-lançamento, está lançando, aí o mercado ainda não sabe muito. Explica pra gente um pouquinho mais o que consiste esse... Não, eu vou falar. E acho que essa questão, assim, que tu comentou, da gentileza urbana, como eles falam, ela é muito legal, né? Porque não adianta isso aqui, um projeto desses, esse projeto outro em Florianópolis, ele não muda só para quem vai morar ali, né? Ele muda o entorno, né? Ele valoriza o entorno. Mas isso é uma ideia nova também, né? A gente vai botar ciclovia em tudo aqui, a gente vai fazer uma praça em volta. Então, assim, ele muda o entorno, né? E isso é relevante porque traz mais segurança, traz mais conveniência e até vai de encontro àquilo que eu falei. Quando o movimento, né, do público de alta renda ele vai mudando, logo depois que ele vai morar naquela região, vamos dizer assim, vai atrás os restaurantes, vão atrás as lojas, vão atrás... Tudo fica na volta para atender eles, né? Então isso é uma mudança muito legal. O Alameda, né, falando especificamente só da parte residencial, né, o que a gente, nós, CFL, se propomos a fazer? Primeiro, assim, ele é um empreendimento, vamos dizer assim, com a área de uso comum mais qualificada que nós, CFL, já fizemos. A gente nunca entregou nenhum empreendimento com a quantidade e a qualidade de áreas de uso comum. Tanto, né, daí entrando para essa questão de marketing, a gente fez um movimento novo, que eu, pelo menos aqui no Brasil, nunca tinha visto, que são as assinaturas nas áreas de uso comum, né, que as áreas de uso comum a gente chama de clube jardins, né, isso foi muito, a gente viu um projeto lá em Punta, que também é da arquitetônica, lá na Mansa, que é o Chateau Fendi, né, e que a área de infraestrutura deles também, ela é um pouco segregada e eles chamam de clube Chateau. Então, assim, tu sai da torre, tu vai pro clube Chateau, jogar teu tênis, jogar teu squash, fazer um churrasco. Então, assim, é uma área dessa. E aí, junto, a gente quis trazer essa curadoria, né? Que são essas assinaturas. Então, a gente tem uma academia que a gente contratou a Companhia Atlética para fazer, né? A gente trouxe o Rosa aqui, que é um tenista. A gente trouxe o Thomas Koch, né? Que, pô, foi um dos maiores nomes aqui. Incrível. É uma história incrível, assim, tu só escuta falar, tu chega a ficar arrepiado, assim. E tu sabe que ele disse pra nós, assim, pô, cara, eu nunca... Tu vê, eu fiz tudo isso e eu nunca tive uma quadra em minha homenagem, né? Ele falou, essa é a primeira, legal. Não sei o quê. Daí a gente vai botar uma plaquinha lá, pô, quadro do Thomas Koch, tudo. E na quadra de beach hoje, né, que, pô, tá uma febre, todo mundo só fala no beach tênis, tudo. A gente trouxe o Alex Mingozzi, que é italiano, mora aqui há muito tempo, e já foi número 1 do mundo e hoje é o técnico da seleção brasileira de beach tênis. Então, assim, esses caras são os caras que olharam ali e nos disseram como é que a gente tinha que fazer. Pô, isso aqui tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito para ficar mais legal, por causa do sol, por causa não sei o quê. Então, acho que isso também muda o patamar. Então, o Alameda, a gente buscou muito isso. Cara, cuidados nos mínimos detalhes. Cuidados e vamos mudar a questão da área de infraestrutura. Porque, assim, eu acho que mais do que quantidade, e o Alameda tem muita quantidade, isso pelo tamanho do terreno proporciona, mas, assim, a qualidade, cara. Porque não adianta... Tu tem um baita de um apartamento, tu investe uma grana pesada lá dentro, e aí, pô, tu chega lá embaixo, tem que estar com o perfil do teu apartamento. Exato. Não pode estar, entendeu? Cara, se a minha quadra de tênis não tiver legal, não tiver top, eu vou jogar no clube, porque eu tenho essa condição, entendeu? Não me importo de ir lá, pagar, jogar. Então, assim, ela tem que estar pelo menos no mesmo nível do que se oferece lá fora. Então, acho que esse foi o cuidado e esse é uma questão do Alameda. E aí, outra coisa que a gente viu, assim, comparando com, vamos dizer assim, o Estância ali que está em obra, a gente quis botar as varandas, né, as sacadas, assim, viradas para o campo. E aí, a gente quis botar o pé direito duplo, porque eu brinco, assim, que lá, há uns 8 anos atrás, que era Mirador, a gente fez Lumière, a gente fez Ampiesa, tudo com pé direito, e a gente foi muito feliz nesse prédio, todo mundo gostou. Só que, assim, esse tinha um negócio assim, pô, eu tenho uma abertura de quase 6 metros de altura e ainda tá na frente do campo de golfe, pô, muda tudo, né? Porque eu brinco assim que o pé direito duplo, tu não pode botar num bairro que tenha muito prédio, porque tu até tu vai perder a tua privacidade, né? Porque tu tem muita abertura. Mas ali, jogado num campo, onde eu não tenho lindeiro do lado, tudo ele muda de patamar. Então, acho assim, esses são os pontos que deixam o Alameda, assim, um projeto diferente, né? A gente tem que metragens no Alameda? A gente são 2 torres, né? Uma torre é 354 metros com 4 suítes mais estar íntimo e a outra torre é 334 metros com 3 suítes mais gabinete. Que foi uma coisa que a gente também cuidou de não ter torres com tamanhos muito diferentes
para não segmentar demais o público e deixar o mesmo público, a mesma capacidade de investimento, com tudo da mesma forma. Né? Não, e essa é uma metragem que tu fala bastante, né? Que faz falta no mercado e que a gente tenta procurar e não... É normal quem não é do mercado, mas tem cliente para tudo isso? Bom, eu sei a resposta, eu respondo sempre a mesma coisa. Mas antes de trabalhar no mercado, a gente não sabia. Eu também não sabia. Sim. Não tinha ideia. Essa é a intenção do Bridge Talks, inclusive. O Taurus até prova, eu até comentando com ele, a gente estava aqui na semana passada, falei, como é que tá o de 4 suítes? Porque a gente sabe 4 suítes em Porto Alegre. E hoje o nosso core business é de 300 a 350. Exato. Esse é o nosso e pode modelo. Lançar que vai vender. Claro, tu tem que vir com um projeto. E aí tem essa pergunta muito que fazem pro Rosa, assim, mas tem tanta gente para usar, não sei o quê, mas tem gente precisando. Cara, o negócio é o seguinte, o cara que se muda para esse apartamento, ele não tá precisando morar bem, ele já mora bem. Sim. Há muito tempo, entendeu? 99% dos caras que sentam aqui, se tu perguntar onde é que eles moram, ele mora num apartamento maravilhoso, muito bom, não sei o quê. Então, assim, não é questão de, precisa ter moradia mais de 350. É tu apresentar uma coisa nova, é tu um modelo novo. Projeto atual, com mais coisas legais. Aí ele faz, desejo, né? O nosso perfil, ele é desejo, ele não é, vamos dizer assim, necessidade de moradia, né? Às vezes ele não está nem aumentando o apartamento dele. Exato. Ele está indo para uma coisa mais Por isso mais que vem moderna, agregado desse monte de serviços, novas infraestruturas e tudo mais. Isso. A gente tem que começar a se encaminhar para o fim, só que como, né, a gente sempre tenta terminar por esse lado, o que vem por aí, né? Eu sei uma das coisas que vem por aí. Qual é o futuro, o que vem... Qual é os terrenos que a gente está fabricando? A gente começa falando da história de como foi, o que temos hoje, mas e o que vem por aí, né? Eu até curioso, hoje é terça. Hoje é terça. Sexta-feira eu tive numa cobertura ali com um cliente amigo olhando ali perto do novo shopping ali do Zafra, na Regente, a gente olhando lá de cima, olha, tapume ali da CFL. Aí ele olhou o terreno e falou, tu não tem ideia do tamanho desse terreno, tá olhando aqui de cima. Então ali eu sei que veio um grande. Nos conta um pouco aí pra gente poder se encaminhar pro final. Vamos dar uns spoilerzinhos, assim. Exato. Então, assim, né, dividindo aí nas regionais, tá? Então, assim, Florianópolis, a gente vem com esse lançamento lá em Jurerê, ali provavelmente no verão, no final do verão, que é o maior lançamento da nossa história, ali frente mar, tudo. Esse da arquitetônica. Isso, da arquitetônica, né? Que vai ser, enfim, uma mudança de patamar na empresa. E a gente vê também, a gente vai lançar lá em outra precificação de metro, né? Tu vê que, assim, Santa Catarina realmente foi, né? O metro foi embora, né? Ele realmente reajustou. E Porto Alegre a gente ainda tem essa dificuldade de repassar preço, né? Porque o custo aumentou muito e a gente não conseguiu repassar. Vocês podem ver que Porto Alegre, o metro quadrado comparado com outras capitais, assim, ele ainda está deprimido, né? Tá. E a gente vê que ele logo ali vai ter que subir, porque senão não tem como construir. Daí para de construir. Então a gente vem com Jurerê, a gente vem também em Florianópolis ali ano que vem, com o primeiro condomínio de casas fechados da CFL, né, que vai ser no bairro do Cacupé, que é um bairro no norte ali de Floripa, que é um bairro só de casas, assim, que vai ser muito legal também. Então, em Florianópolis, a gente vem com essa Jurerê Internacional e Cacupé, né, que são os dois bairros. Aqui em Porto Alegre, a gente vem agora com o final do ano, com o lançamento do Alameda Jardins e do corporativo, né, que é o Country Tower, que é uma laje de 1.000 metros, né, a gente quer estar se posicionando como a melhor torre corporativa de Porto Alegre, realmente, né, porque é um projeto da arquitetônica e eles fazem as melhores fazer torres mais um de talks tudo que é lugar. Isso aí vai sair. Né? E ano que vem, a gente também vem com o lançamento esse que o Leandro comentou, que é ali na Bela Vista, né, que ia ser um tamanho de terreno e aí a gente foi, né, se espraiando ali, foi aumentando, esse processo já está demorando quase 4 anos, né, e a gente realmente deixou um terreno muito grande, né, que hoje na Bela Vista é uma dificuldade, né, eu moro lá e a gente não tem mais essas áreas grandes aqui que a gente tem perto da Nilo, né, então realmente a gente vai vir com um projeto lá ali na Taufik Saad, ali com a Pedro Ivo, que a gente até teve que comprar né, prédios ali pequenos e a gente vai formar realmente um condomínio estruturado ali para o final do ano que vem, a gente deve vir com esse lançamento. Então acho que a gente está assim, né, nessa região aqui, que é a região que mais cresce, né, que é a região do Danilo, Iguatemi, a gente vai ter Bela Vista e Florianópolis a gente vai ter Jurerê e o Cacupé. Então acho que esses são, vamos dizer assim, daqui até o final de... ano que vem é 24, né? Até o final de 24.
É isso. A gente tem bastante. Só que até chegar ao Taufik, a gente tem bastante reunião para fazer aqui no Alameda, né? E acho legal também, só bem rapidinho, tem projeto sendo entregue em 2025, né? A gente tem Ícaro, tem Casa Cabral, tem o Estância, o NL, que é o comercial. Dom. Isso, tem bastante coisa. Então... É o ano das entregas. Tá feliz, né? É o ano das entregas. Não, a empresa inteira tá feliz, porque realmente é o ano das entregas, né? Muito legal. E entrega do prédio também gera mais cliente, gera mais conversa, o cara vê lá que o prédio mudou, ficou feliz. Então, acho que isso ele realimenta o mercado, né? Então, a gente está com um volume que não dá para reclamar, ainda mais querendo ficar só nesse segmento, né? Que é um segmento menor, não é tão fácil de ter volume assim, mas a nossa ideia é essa, seguir só atendendo o cliente de alta renda, né? E a gente agradece por ter todo esse insumo para poder trabalhar de alta qualidade. Não, foi muito legal, só faltou a bebida, que achei que o Rosa ia trazer alguma coisa. De manhã. É que é terça de manhã, se fosse na quinta tarde. Mas, Rafael, muito obrigado pela atenção, pelo papo. Espero que fique legal aí. Muito legal. Foi muito bom esse papo aí, acho que foi esclarecedor. Demais. Boa. Obrigado, cara. Valeu. Para você que quer saber mais sobre os produtos CFL, é só entrar em contato com a gente, tem o link na bio, também pode mandar direct ou nas nossas redes sociais. E aproveitando, esse é o nosso último episódio do Bridge Talks da primeira temporada. A gente volta ano que vem com a segunda temporada e mais novidades para vocês. Até o próximo. Valeu. Obrigado.